Tá gravado, tá? Então, todas vocês podem ter acesso depois dessa aula. Eu espero que eu consiga não ficar aquele tanto de vídeo pequeno, né? Que ele não saia. Então, vamos lá. O que são sinais vitais? Eu acho que todo mundo aqui, na matéria de anatomia ou de fisiologia, já ouviu falar que nós temos sinais nos quais demonstram se o indivíduo está vivo ou não. Vocês concordam? Já ouviu falar? Sim. Sim, né? Então, por exemplo, qual é o principal órgão que eu descubro para saber se essa pessoa está viva ou ela está morta? O coração? O coração. Então, é baseado no coração que eu consigo saber se uma pessoa está viva ou não. Mas não é só o coração, porque para o coração funcionar, eu preciso de outras estruturas, certo? Qual a função do coração? Função básica do coração? Bombear sangue pelo corpo? Isso, a função dele é bombear sangue, né? E ele bombeia sangue por meio de quê? Veias. Veias e... São duas coisas, tem dois nomes. Na verdade, o nome são vasos sanguíneos. Aí, esses vasos sanguíneos são denominados de duas formas. Ou são artérias, ou são veias. Tudo que sai com sangue, sai do coração e vai para o corpo, qualquer vaso que sai do coração para ir para o corpo, a gente chama ele de artéria. Tudo que chega com o sangue no coração, nós denominamos isso de veias. Então, é baseado nessas estruturas que a gente tem toda uma circulação do nosso corpo. Nós temos uma grande circulação e uma pequena circulação. Lembrando que a grande circulação, ela é responsável por mandar o sangue do coração para o corpo e trazer o sangue do corpo para o coração. E a pequena circulação é aquela que nós temos. O sangue que sai do coração vai para os pulmões e o sangue que sai dos pulmões e chega no coração. Então, nós temos duas circulações independentes que se ligam através desse órgão muito importante chamado coração. Só que por que eu faço uma contração cardíaca? Por que o meu coração bombeia sangue? Qual a função do bombeamento do coração? Ele vai bombear sangue, mas para quê? Para que eu preciso ter sangue nas estruturas do meu corpo? Oi, Flávia, bem-vinda de volta. Flávia, deixa eu só passar esse recado para a Flávia, tá, gente? A Flávia, como ela é novata nas minhas aulas, eu mandei o convite para você, Flávia, lá pro Google Class, tá? Depois você podia conferir no seu e-mail se chegou. E só para você me dar um feedback, tá? Se você não me conhece, como você nunca me viu ainda, eu sou a professora Ana Laura, tá bom? Com certeza, vou olhar lá. Tá, gatinha, aí você olha lá e só me dá um feedback, porque se der algum problema, eu te mando, se você quiser, eu te passo meu WhatsApp lá. Acho que vocês têm lá pelo grupo, né, o grupo Sim. de todo mundo, você pode me mandar pelo WhatsApp também, que depois eu te mando o link, tá? O código do aluno, tá bom? Então, voltando ao que eu estava falando, quando a gente tem um coração, ele vai bombear esse sangue. Mas pra que eu vou bombear um sangue? Pensa comigo. Tenho certeza que o Marcos não chegou nessa fase ainda. Eu acho, né, que não deu tempo ainda. Mas... Mantém o corpo ativo? Tá, mas vivo? Como que ele mantém vivo? O que é o combustível básico do ser humano? Nós temos... sangue? Não. Nós temos... Isso, Larissa. O oxigênio? O oxigênio. Então, nós temos dois combustíveis básicos. O oxigênio e tem outro. Vocês vão saber. Só pensar um pouquinho. A pressão? Não, a pressão ela não é combustível. Ela é um meio para que o combustível chegue em um lugar, que a gente vai chegar lá. Mas por que eu preciso... Aonde que eu capturo o oxigênio? Pela respiração? Na respiração. Do ar, isso, na respiração do ar. Então, eu preciso do quê?
do ar, então eu preciso ter oxigênio aqui de fora, e eu preciso fazer com que esse oxigênio entre. Ele vai entrar por meio do quê? Da nossa Da respiração. respiração. Do nariz. Da boca. Nariz e boca. E aí ele vai para onde? Vai para onde a Magna acabou de responder. Pulmões, não é isso? Lá nos pulmões, esse oxigênio vai entrar para dentro da corrente sanguínea, que vai parar lá no coração e esse coração vai distribuir. Mas a pergunta que não quer calar. Para que eu preciso de oxigênio? Para que eu preciso de oxigênio? Pra viver. Tá, mas aonde eu preciso de oxigênio? No pulmão. Não. O pulmão, No coração. No cérebro. o pulmão, ele é só um caminho. O coração é só um caminho. Quando vocês colocam todo o corpo, faz sentido. Mas o meu corpo, o corpo de todo ser humano, é constituído por uma coisinha. Exatamente, Magna. Eu preciso de oxigênio nas células. Aí eu pergunto, aonde nós temos células? Nada? Todo o corpo é formado por células. Exatamente, Flávia. Todo o corpo é constituído por tipos diferentes de células. Então, eu tenho as células da pele, eu tenho as células nervosas, eu tenho as células hepáticas, que é do fígado, eu tenho as células gástricas, eu tenho as células mesentéricas, que é do intestino. Então, eu tenho células que se aglomeram, formam tecidos e esses tecidos formam órgãos. Quando vocês estão tendo embriologia? Histologia, embriologia? Sim. Então, quando você tem a formação de um feto, de um embriãozinho, é o quê? Não é um aglomerado de células que vão se multiplicando, 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 multiplicando até virar um ser humano? É a mesma coisa que acontece com você adulto, ou você criança, ou você adolescente. É um aglomerado de células que formam tecidos e, consequentemente, órgãos. E aí nós precisamos nutrir essas células. Existem dois combustíveis básicos. Um a gente já descobriu, que é o oxigênio. Qual seria um outro combustível básico? Por exemplo, o ser humano não sobrevive se ele não ingerir o oxigênio através da respiração, se ele não ingerir isso aqui, que no caso aqui é só água, tá? É uma xícara, mas aqui dentro tem água. Então, água é um combustível. Só que a água, ela serve apenas para fazer fluidez da célula. Ela não é o principal combustível, tá certo? O combustível para te dar energia, para que as suas células se repliquem, é um outro combustível, não é a proteína. A proteína também é necessária, mas se você ficar um tempo sem proteína, você não morre. Se você ficar um tempinho sem esse outro combustível, você não sobrevive. Luana. Bem-vinda, Luana. Você é novata também, não é? Seja bem-vinda, eu sou a professora Ana Laura, tá bom? E aí, como eu estava dizendo, vamos ver se alguém chutou bonito aqui. Proteína, célula, nada. Todo mundo come isso. Todo mundo come. É de comer. Tá em quase todos os nossos alimentos. Carboidrato, de certa forma mas ela não é necessariamente o combustível final. Carboidrato também é um tipo de combustível, mas através dos carboidratos eu chego a um componente. Seria os lipídios? Não, Seria água? Lipídio é gordura. Água? Não, a água eu já falei, não é a água. Nossa, gente, é mais fácil do As que isso. fibras, professora? Hã? As fibras? Não, fibra não nutre nada, não. Fibra só faz uma coisa, ajuda a gente a soltar o número 2. E aí, o que mais? Nada, vocês falaram tudo. Vocês falaram lipídio, vocês falaram carboidrato. Dentro do carboidrato, o que o carboidrato é? Qual que é o princípio básico do carboidrato? Porque o carboidrato é uma molécula grandona. É o quê? Açúcar? Aí, só como é que é o nome do açúcar? Insulina não. Insulina ajuda
Ah, não. É o que mesmo? O coleguinha escreveu aí, é o quê? Glicose. Glicose! Até que enfim chegando a glicose. Glicose! Gente, carboidrato nada mais é do que glicose. É só isso. Ou seja, e a glicose é vulgarmente chamado de açúcares. Então, para nossa sobrevivência, nós precisamos de glicose, não necessariamente o açúcar que todo mundo está acostumado. Quando a gente fala assim, a pessoa tá comendo doce, ela tá comendo uma grande quantidade de açúcares e, consequentemente, uma grande quantidade de glicose. Mas não é toda coisa doce que é glicose, tá? Então, por exemplo, o macarrão é carboidrato, ele é pura glicose, tá certo? E alguém chutou a insulina aí. A insulina, ela não é um combustível, ela não é um alimento. A insulina, ela é um hormônio que é produzido por um órgão chamado pâncreas, que é por meio dessa insulina que a gente faz a permeabilização da glicose para dentro da célula, certo? Mas é bem comum confundir, Shirley, porque a insulina, sem a insulina, eu fico com problema, porque eu tenho glicose que não está entrando dentro da célula. Quando a glicose não entra dentro da célula, é um problema. Quando eu não ingiro a glicose, também é um problema. Por que eu preciso da glicose? Porque a minha célula, para ela se reproduzir, ela precisa fazer o metabolismo celular. Então, ela precisa produzir energia. Para ela produzir energia, ela vai precisar de água, ela vai precisar de oxigênio e ela vai precisar de glicose. E aí ela vai produzir uma substância chamada ATP, que a gente chama de adenosina trifosfato de potássio, tá certo? Não precisa decorar isso, tá? Isso é só uma introdução para o que eu preciso que vocês entendam. Então, olha só, eu já descobri que para eu ter a glicose, a água e o oxigênio na minha célula, primeiramente eu vou precisar do meu sistema gastrointestinal, porque eu preciso beber a água e comer algo que tenha glicose, para chegar no meu intestino e ser absorvido. A partir do momento que é absorvido pelo intestino, cai dentro da corrente sanguínea. E aí sim eu vou precisar do sangue, porque é através do sangue que eu transporto tanto nutrientes quanto gases. O gases é o oxigênio e aquilo que é eliminado pela excreta das células, que a gente chama de CO2, que é tóxico para o nosso organismo, vulgarmente conhecido como gás carbônico. Então, ele precisa ser eliminado. Então, tanto para receber o oxigênio, nutrientes e eliminar o gás carbônico, eu preciso da minha circulação. Então, é por isso que é extremamente importante a verificação da frequência do meu coração, porque é por meio dessa frequência que eu sei dizer se o coração ele está batendo numa quantidade necessária para oxigenar e nutrir a minha célula, beleza? Então, por isso que quando a gente ensina isso, mas para que eu preciso saber quantos batimentos a pessoa está tendo? Qual é a finalidade disso? A finalidade é, dependendo do nível dos batimentos cardíacos da sua cliente, você não pode fazer procedimento estético nela, tá certo? Então, isso tudo é muito importante, por isso que vocês precisam aprender a fazer. Outra questão, que eu acho que às vezes a gente até esquece dela, é uma questão chamada temperatura. Eu acho que hoje em dia todo mundo tá na moda, né? Porque todo lugar que a gente vai, o povo pega uma pistolinha e aponta pra gente. É ou não é? Por quê? Pra saber se tá com febre ou não. Por que a gente fica com febre? Alguém aí? Alguma infecção? Olha, a febre ela pode vir de várias coisas. Ela pode vir exatamente, é devido a um problema, na verdade não é um problema, é uma resposta a um problema. A febre, gente, não é algo ruim, ela é um sinal de alerta. Quando a gente fica doente com uma infecção
e essa infecção não provoca febre, eu não tenho algo assinalando, piscando que tem algo errado. Então, ter febre, apesar de ser uma sensação ruim, dependendo da temperatura do que ela esteja, ela é só um sinal de alerta, que tem algo errado com o seu sistema imunológico. Então, precisa tomar uma providência rápida. Já quando a gente tem uma temperatura muito baixa ou muito alta, aí, gente, já não é alerta mais. Isso aí já é níveis muito elevados ou baixos que podem provocar a morte ou diminuição da função dos órgãos, como o coração, o cérebro e outros órgãos que nós precisamos da funcionalidade para sobreviver, tá certo? Todos os nossos órgãos são órgãos vitais? E aí? Eu acho que sim. Pior que não. Se todos os órgãos fossem órgãos vitais, quando a gente perdesse um braço, a gente morria? Vocês concordam? Se eu perder meus dentes, eu morria. Se eu perdesse meu olho, eu morria. Se eu perdesse meu baço, eu morria. Se eu perdesse parte do meu estômago, eu morria. Se eu perdesse a minha bexiga, eu morreria. Se eu perdesse um rim, eu morreria. Então, existem órgãos que nós conseguimos driblar através da ciência, que nós conseguimos sobreviver sem eles. Outros, impossível. Tem como sobreviver sem coração? Tem, você fica ligado a uma máquina, mas sobreviver é a palavra e não viver. Tem como viver sem pulmão? Um pulmão tem, os dois juntos? Não. Tem como sobreviver sem vasos sanguíneos? De forma nenhuma. Tem como sobreviver sem os dois rins? Não. Sem o fígado? Não. E por aí vai. Então, alguns órgãos são vitais, outros não. Quando eu falo que eu vou verificar sinais vitais, eu não estou verificando todos os órgãos. Eu estou verificando aqueles que vão dar, naquele momento, risco iminente de morte para aquele indivíduo ou não, tá? Por isso que são esses que eu vou falar para vocês hoje. São esses os sinais vitais, que se a pessoa tiver alguma alteração significativa, você não é indicado fazer tratamento nessas pessoas, tá? Porque isso pode prejudicá-las ainda mais e você ter um acidente ou alguma coisa relacionado durante o procedimento, porque o procedimento ele pode atenuar o problema, ou seja, aumentar o problema. Então, vamos lá. São aqueles que evidenciam o funcionamento e as alterações da função corporal, dentre os inúmeros sinais vitais que são utilizados na prática diária para auxílio do exame clínico, destaca-se pela sua importância e por serem abordados, que serão abordados, são pressão arterial, que a gente abrevia como PA, FC, que é frequência cardíaca, FR, que é frequência respiratória, e T, que é temperatura. Porém, hoje em dia, eles criaram um novo sinal vital, que é a glicemia capilar, ou HGT, que é a mesma coisa, tá certo? Que ele também é indicado como um sinal vital. Por quê? Porque ele avalia o quantitativo de glicose presente na corrente sanguínea do indivíduo, tá bom? Então, vamos começar pela pressão arterial, que é algo relativamente simples de vocês entenderem. Quando eu tenho Pensa aqui comigo. Eu tenho um carro, o motor de um carro, certo? Esse motor, ele é regado por combustível. Esse combustível fica num tanque. Esse tanque precisa mandar o combustível para dentro do motor, para o motor funcionar, certo? Para entrar em combustão e funcionar. Para isso, eu tenho as mangueiras de combustível. Então, o combustível sai do tanque de combustível, vai para dentro do motor e ali é feito o processo de combustão. O nosso corpo funciona bem parecido, até porque criaram o motor de carro baseado no corpo do ser humano. Tudo é baseado na nossa estrutura, tá, gente? Vai por mim. Então,
O sangue é o combustível. O tanque de combustível é o meu coração. E o meu motor é o meu corpo para ser funcionado, tá? Então, pensa aqui comigo. Eu tenho sangue dentro do coração. Esse coração bombeia esse sangue e manda esse sangue pro pulmão ou pro corpo todo, certo? Quando ele faz isso, para que isso aconteça e que isso leve para todo o corpo, eu preciso ter um negócio chamado pressão. Essa pressão é a força que existe dentro da minha artéria. Então, imagine que isso aqui seja a parede das artérias. Para que elas continuem mandando o sangue, né, pela contração do coração, elas precisam ter uma pressão dentro, porque o sangue consiga ser empurrado. Basicamente isso. Então, pressão arterial é quando o sangue exerce uma força sobre a parede daquele vaso. E é o que vai mandar aquele sangue para todas as estruturas do corpo, tá? Isso tem como ser medido de várias formas. O jeito mais simples de você verificar a pressão arterial é por meio de um aparelho chamado esfigmomanômetro, tá? O nome é enjoado. Esfigmomanômetro, tá? Ou vulgarmente conhecido como o aparelho de PA. Esse aparelho, ele pode ser tanto digital, certo? Quanto com manômetro. O manômetro é o reloginho. Eu não confio plenamente no aparelho digital. O aparelho digital, ele tem mais falhas, porque quando ele não é calibrado direto, a pilha vai ficando fraca, vai dando resultados divergentes. E isso pode causar, por exemplo, você faz um exame no seu paciente antes de fazer uma drenagem linfática, um procedimento com eletroterapia e você vê que a pressão do cara tá alta, você não pode fazer o procedimento. Se você tiver um digital e der alta, você não vai poder fazer. Mas e se esse digital não tá tarado, ele não tá calibrado da maneira correta, você vai perder um cliente, né? Deixar de fazer um procedimento, às vezes porque você não tem certeza se aquela pressão dele é aquilo ou não, tá bom? Então, é indicado, sim, vocês, como profissionais da estética, terem o seu aparelho de PA, tá certo, gente? Nem que seja o digital, todo mundo que trabalha com estética tem que ter. Tá bom, Priscila, não tem problema não, tá? Vai ficar gravado. Até agora não caiu nenhuma vez minha gravação, gente. Se Deus quiser, vai ser um vídeo só. Deus me livre que esse tanto de vídeo. Então, como eu estava dizendo, vocês precisam ter esse aparelho. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre a pressão arterial. Pressão arterial ou tensão arterial é um parâmetro de suma importância na investigação de diagnóstico, sendo obrigatório em toda consulta de qualquer especialidade relacionando-se com o coração. É medida com a utilização do esfigmomanômetro e do estetoscópio. O estetoscópio, acho que todo mundo aqui já viu um estetoscópio e um esfigmomanômetro, né? Às vezes você não sabe manusear, mas um estetoscópio todo mundo aqui já viu, certo? Acredito eu que já, mas se não viu, aguenta aí, deixa eu buscar ali. Vou só fechar a câmera aqui rapidinho, gente. Vou pausar aqui. Prontinho. Então, olha só. Isso aqui é um estetoscópio, certo? Ó, acho que dá pra vocês verem. Perfeito, ó. Estetoscópio. Ó, tô mostrando para as duas câmeras. Tem duas câmeras aqui. Tá? Essa parte daqui chama-se oliva, tá? Ó, isso aqui chama oliva. Beleza? Ó, as olivas é o que a gente coloca no ouvido, tá? Não, Shirley. Ó. Shirley, se não tá aparecendo pra você, não esquenta não. Se fica ouvindo a minha voz, certo? Depois você pode ver, tô mostrando no outro vídeo aqui, tá? Que tá sendo gravado. Essa aqui é o manguitinho, a mangueirinha do estetoscópio, certo? Que é por onde o som passa. E esse daqui é o diafragma. Esse estetoscópio propriamente dito, ó, esse aqui é o diafragma. Esse estetoscópio propriamente dito, ele é um estetoscópio duo. O que é isso? É um estetoscópio que tem duas versões.
Ele tem essa parte do diafragma maior e ela tem essa daqui, menorzinha. Esse daqui é pediátrico, certo? É pra gente fazer em criança. E esse aqui pra gente fazer em adulto. O estetoscópio, ele é um aparelho para audição, para eu verificar, através da minha audição, algumas coisas. Não é só para verificar a pressão arterial, ele também serve para a gente verificar a função do cardíaca e a função respiratória, a função gastrointestinal. Ele serve para a gente ouvir os sons internos do corpo, tá bom? Então, ele serve para mais coisas do que só a função de auxílio na verificação da pressão arterial, tá bom? E o esfigmomanômetro é isso aqui, ó. Tá? Ó. Ele vem com isso aqui que a gente chama de braçadeira ou manguito, certo? É isso aqui. Esse manguito, essa braçadeira, a gente pode utilizar em várias partes do corpo. Apesar de todo mundo achar que só pode fazer nos braços, não é. A gente pode fazer isso na perna também, na coxa ou na perna. Depende do tamanho da coxa e do tamanho da perna da pessoa. A maioria das vezes a gente utiliza no braço porque ele é um manguito braquial, que é da região do braço mesmo. Mas, se a pessoa não tiver os dois braços, aonde que eu verifico a PA dela, tá? Então, esse aqui também pode ser usado na perna ou na coxa. Aí, a gente vai mudar a colocação do diafragma. Quando a gente utiliza o manguito na região do braço, a gente utiliza a artéria braquial. Quando a gente utiliza ele na coxa, a gente utiliza a artéria poplítea, que fica atrás da articulação do seu joelho, ou na face posterior do joelho, tá? E quando eu utilizo ela na perna, eu verifico por meio da tibial anterior ou da pediosa, que é uma artéria que passa em cima do dorso do pé. Isso é importante? Não, que a maioria dos clientes de vocês tem braço, certo? Então, se tem braço, vai fazer nos braços. O indicado é que a gente pode fazer nos dois braços, mas tem literatura que fala pra gente fazer no braço esquerdo. Já tem literatura que fala pra gente fazer no braço direito. Então, não faz diferença se você fizer no direito ou no esquerdo. Agora, se você medir de um lado primeiro, depois se você verificar do outro, ela vai dar uma alteraçãozinha muito pequena. Por quê? Porque o coração, ele tá mais pro lado esquerdo do que pro direito. Então, ele bombeia mais rápido pro esquerdo, tá? Por isso que ele tem uma pressão um pouquinho maior, tá? Mas é só isso. Então, esse é o aparelho de PA, conhecido como esfigmomanômetro, e o estetoscópio, que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos continuar. Como a pressão arterial, ela é medida, é a aplicação da força contra as paredes das artérias quando o coração bombeia sangue por meio do corpo, né, através do corpo. A pressão, ela é determinada pela força e quantidade de sangue bombeado e pelo tamanho e flexibilidade das artérias. A artéria, gente, diferente da veia, ela tem uma parede mais grossa. Então, a artéria, ela é mais grossa, a parede dela, mas ela também é mais resistente. Além dela ser mais grossa, ela é mais firme. Ela impede que, se a pessoa tiver uma pressão maior, ela se rompa com facilidade, certo? Já a veia tem pressão também dentro dela, mas é menor, tá certo? Por quê? Porque ela não é para levar o sangue, ela é para trazer o sangue de volta. Então, não é pela pressão e a força que o coração emite. É simplesmente pelo movimento do meu corpo, vão apertando a musculatura, aperta às vezes e vai fazendo com que o sangue retorne para o coração. Tudo isso vocês vão ver na matéria de anatomia e fisiologia, tá, gente? Eu tô só simplificando muito superficial para vocês entenderem como que a gente avalia essa pressão arterial, tá certo? Então, nada mais é do que a pressão do sangue dentro da parede da artéria. Imagina um canudinho, ó, imagina isso aqui, né? Eu tiro isso aqui, encho de água. Aí eu encho de água e faço isso aqui, ó. Quando eu aperto a água que tá aqui dentro, a pressão dentro daqui,
Não vai fazer a dilatação dessa caneta, porque a caneta é rígida, ela não é móvel. Já a artéria, ela dilata. Quando ela dilata, você sente. Por isso que a gente consegue verificar a pulsação, ou seja, os batimentos cardíacos, pela verificação daquela pulsação ou daquele enchimento da artéria. Por quê? Porque ela força uma pressão na parede da artéria, tá certo? A quantidade de sangue. Então, por exemplo, se eu tiver uma pequena quantidade de sangue, eu não consigo ter uma pressão alta, eu não consigo empurrar aquela artéria. Por quê? Porque eu tenho pouco volume lá dentro. Quando eu tenho um volume muito grande e a artéria não está dilatada, ela ainda está fina, eu tenho uma enorme pressão, porque eu não consigo diminuir, porque é muito volume para pouco espaço, tá certo? Vocês estão entendendo? Sim. Ok, então vamos continuar. Então, aqui tem uma imagem que dá para mostrar para vocês a medição da força aplicada nas paredes da artéria. Então, olha só, vou virar aqui. Então, a força, aqui tá a artéria, né, a parede da artéria. Aqui dentro circula o sangue. E aqui tem uma setinha mostrando o que é a pressão. É a força existente, tanto para cima quanto para baixo. É a força que o sangue faz, ou o volume sanguíneo faz, com relação à parede dessa artéria, beleza? Então, o aparelho que nós utilizamos, eu mostrei para vocês, né, esse esfigmomanômetro, ele é um instrumento utilizado para a medida da pressão arterial, ele foi idealizado por 3 cientistas, o von Baske, a Riva Rick e o Koaskov. Tanto um quanto o outro, que foi nesses períodos, né, que eles